Está lá e a gente ficou lá. A gente está lá congregando com os nossos filhos, com nossos netos e com o povo de Deus lá. E a gente tem participado de muita coisa boa dentro da proposta que a gente tem e dentro da proposta de Deus para a gente. É muito gostoso a gente estar num momento igual esse aqui, né? A gente tem uma semana atribulada, uma semana de trabalho, de lutas. E aí no sábado a gente vem esse refrigério gostoso. É muito gostoso realmente estar na presença de Deus. A gente esteve ontem numa programação da Mocidade. Eu não tenho acompanhado muito, até porque a Leila ela fez uma cirurgia meio complicada e perdeu a audição de um ouvido. E aí quando tem muito barulho, ela mexe um pouquinho, né? Porque eu brinco com ela que ficou um ouvido só, daí ela ficou ouvindo duas coisas nesse mesmo ouvido. Porque foi tudo pro outro, né? Porque o problema dela não foi a parte auditiva do ouvido que atrapalhou, foi no cérebro. O cérebro deixou de ouvir, né? Foi interrompido um nervozinho ali onde mexeu. Então ela não tem problema na audição. A gente já fez um monte de exame, já usou tantos aparelhos, mas não resolveu. Então a proposta hoje é fazer um transplante para que o cérebro volte, né? Tenha essa conexão de novo, o cérebro. E ela está pensando nisso e a gente vai fazer o último teste que o médico, essa semana ela teve, para ver se resolve. Mas é interessante que a igreja tem orado e Deus tem abençoado. E a gente está feliz, né? Mesmo que da forma que ela está, a gente está feliz, ela está bem. Ela está muito bem, graças a Deus. E a gente continua na presença de Deus com muita alegria. Com muita alegria mesmo, né? Nesse mundo a gente tem aflições, mas a gente vence esse mundo porque Jesus disse, ele venceu e a gente vence também. Não é verdade? E eu fico feliz de rever meus amigos, né, meus irmãos. A gente está aí juntos, né, nessa batalha. Passamos aqui um estudo de lição muito gostoso, né, e eu fiquei ali ouvindo, né, e é gostoso ouvir, né. É bem-aventurados os que ouvem, né. É assim que a palavra traz. Até as 7 últimas cartas, finalzinho dela, sempre diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as finalizações da carta trabalham isso. E é gostoso ouvir. Aliás, a gente tem que ouvir o dobro do que a gente fala, né? Porque ele deu 2 ouvidos para a gente e uma boca só. Então, a gente precisa ouvir pelo menos o dobro do que a gente fala. Meu pai sempre dizia assim, quem fala muito, dá bom dia a cavalo, né? E às vezes acontece isso. Eu sempre trago isso para a minha vida, né? Para a vida da gente. E é conselhos bons, benéficos, né? Meus irmãos, a gente, na proposta da igreja, hoje coube aqui é falar sobre a promessa do Pai, que é o batismo com o Espírito Santo. A gente tem trabalhado muito nessa linha, nessa área, e discutido muito essa área. A gente, nesses últimos anos, eu participei da comissão teológica, desde 1989, quando eu entrei na comissão teológica. Naquele tempo era a comissão de doutrina, e eu saí da comissão teológica, vim pedindo para sair, né? Porque agora em 2023. 2023 foi o último ano que eu fui membro dessa comissão. Então a gente estudou muito, a gente discutiu muito. E esse foi um dos temas que a gente debruçou nele bastante, para ver o que realmente é essa promessa do Pai. Essa promessa do Pai. Pedro diz que foi o cumprimento de Joel lá no Pentecoste, né? Derramarei água sobre o sedento, rio em terra seca. Derramarei o meu espírito sobre servos, servas, né? E sobre toda a carne.
Então, quando a gente vê uma promessa tão abrangente, tão grandiosa, e que muitos dos teólogos dizem que nós só temos uma promessa no Velho Testamento, e aí eu me deparo com, né, até um engano dos teólogos, né? Porque a promessa não foi só a promessa do Messias, mas a promessa do Espírito Santo, ela vem junto. Porque o que dá poder para se falar do Messias, o que dá poder para se falar do Evangelho, é o Espírito Santo. É ele. Tanto é que Jesus, em 24 e 49 de Lucas, ele vai dizer: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E lá, nessa passagem aqui, de Atos 1, eles estão caminhando para onde? Para a ascensão de Jesus. Eles estão indo rumo do Monte das Oliveiras, aonde Jesus ia subir aos olhos deles. E Jesus está falando para eles: olha, vocês ficam lá em Jerusalém, vocês permaneçam, porque vocês vão receber a promessa do Pai que eu falei. Porque João batizou vocês com água para arrependimento, mas ele disse que aquele que viria depois dele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando Jesus fala isso, Jesus está caminhando. De repente, eles ficam lá olhando, Jesus vai subindo, subindo, vai desaparecendo, vai ficando pequenininho, até que eles ficam ali, não vê mais nada, porque uma nuvem oculta. E aí os dois anjos aparecem: varões galileus, por que vocês estão aí olhando? Qual foi a ordem dele? Né, para Jerusalém. Então, vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele voltar. Mas antes que aconteça isso, a gente vai observar que o pedido que ele faz e que a ordem que ele dá para a igreja, que somos nós, é a pregação do evangelho, né? A gente está aí olhando para cima, tem que olhar mesmo. A gente está esperando essa volta dele, tem que esperar mesmo, né? Mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que falar de Cristo, nós temos que falar para as pessoas que Jesus, ele vai voltar, mas nós temos que estar preparados para isso. É individual, é particular, não é, André? É particular. A gente precisa caminhar. Então, Cristo vai voltar logo. Mas entre a primeira vinda de Cristo e a segunda dele, esse trabalho tem que ser feito. Por quem? Olha só, Jesus disse: negociai até que eu venha. Na qualidade de crente em Jesus Cristo, a sua tarefa é pregar o evangelho. Eu trabalhei com vendas muito tempo, muitos anos da minha vida. Eu tinha uma pasta de vendedor, né? Até um dia, numa vigília, que Jesus falou comigo e ele disse: eu te quero no meu ministério. Eu troquei de pasta. Eu deixei a pasta de catálogos de autopeças, um monte de coisa, né, de 33 mil itens de peças que eu vendia. Aí eu peguei uma outra pasta com outros 1000 itens, que é a palavra de Deus. Eu troquei, derrubei a ponte. Aquela primeira me dava mais dinheiro, né? Então eu não estou aqui olhando para dinheiro, eu não estou aqui no mundo por causa de dinheiro, eu estou aqui no mundo por causa de almas. E eu estou aqui no mundo para trazer almas. Então sempre eu mantive isso em meta. Sempre. Mesmo lá com a pasta de autopeças, eu tinha meus grupos de estudo que eu fazia. Eu tinha meus grupos lá. Então, a gente tem essa mente que o evangelho, ele sobrepõe qualquer coisa ou qualquer área da nossa vida. Eu sei que aqui a gente tem aqui, talvez advogados, engenheiro eu sei que tem, né? Mas o alvo não é só construir, não é só defender, o alvo é falar de Jesus para as pessoas. Esse é o objetivo da igreja. Né? E a gente está trabalhando aí, revitalizar a igreja. Sábado passado a gente estudou, hoje revitalizar aí a liderança, a gente estudou também. Para que revitalizar? Para que o evangelho alcance as pessoas de uma forma mais fácil, de uma forma mais abrangente, porque Jesus está voltando, ele está chegando. Então, olhando para isso, né, a gente tem que alcançar as nações, a gente tem que alcançar as criaturas, a gente tem que alcançar os povos, né? Porque lá em Atos, no capítulo
2, no capítulo 1 mesmo, verso 8, diz assim: e recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, e vocês vão ser, para mim, o quê? Testemunhas. Testemunha é mártir. Né? Vocês vão ser testemunha em Jerusalém, Samaria, que estava ali dividido, Judéia e confins da terra. Quem é o confins da terra, gente? Quem que é o confins da terra? Qual foi o último país ou último continente que ia ser descoberto? Brasil. Nós somos os confins da terra. Chegou em nós. A gente está aí, né? Em missões, eu participei de muitos congressos de missões, né? Muitos. A gente tinha uma janela 10x40, né, que aqueles missionários colocavam de forma assim tão extraordinária para tirar dinheiro para fazer missões, né? Naquela janela 10x40, as 7 igrejas da Ásia estão dentro dela. Então o evangelho já passou por lá, sabe? Não permaneceu por quê? Porque eles descuidaram. Eles deixaram de ser vigilantes. E Jesus não disse que removeria o candeeiro? A senhora falou nisso, né? Removeria o candeeiro? Removeu. Removeu. A igreja sumiu, a igreja entrou na escuridão, a igreja desapareceu. Eu fiz um sermão em 1998 sobre a igreja de Éfeso. Eu fiz uma pesquisa lá em 98. Hoje eu não sei como que está, mas na minha pesquisa em Éfeso tinha 2 cristãos só, em 1998. Não tinha nenhuma igreja evangélica, não tinha nada, absolutamente nada. Só 2 cristãos. Por quê? Ela descuidou, apagou o candeeiro. Então, nós como igreja, nós temos que estar esperto com isso. Por isso, revitalizar a igreja, agora revitalizar a liderança, faz parte para que essa chama, esse candeeiro, esse candelabro, ele fique aceso, né? Que é a chama do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração. Então, muitos programas, às vezes, sociedade, a gente falou muito em ativismo, né? Hoje a gente trabalhou muito isso. E às vezes a gente se cansa no ativismo que a gente deixa de pregar o evangelho porque não tem mais força. Fica tão cansado em ativismo, faz tanta coisa dentro da igreja que a gente não tem força para pregar o evangelho. O que a gente tem que... Eu não estou dizendo que não pode ter programa na igreja, não é isso. Mas que todos os programas da igreja sejam direcionados para o evangelismo. Então eu vou fazer um culto da mocidade. Mas para quê? Para a mocidade? A mocidade já é crente, já é salva. Eu preciso fazer para trazer o jovem, meu colega de escola, né, para cá. Aconteceu uma coisa muito interessante na igreja de Vila Camargo, esses últimos dias. Eu falo os últimos dias porque tem algum tempinho, né? Que as meninas, os meninos da escola começaram a convidar seus coleguinhas para ir na escola. E aí a minha neta começou a namorar um rapazinho, ele veio, e aí ele trouxe os amigos dele. Desses amigos dele se batizaram, foram batizados com o Espírito Santo, já batizou mãe, já batizou a avó desse pessoal. Então é muito interessante isso, gente. É isso que tem que ser feito. Ah, a mocidade trabalha legal. Né? Tá aí na sexta-feira fazendo, acho que foi a última sexta agora, né? Que teve lá ontem. É muito legal, né? Gente se reconciliando, mas vocês precisam ver o tanto de jovem que tinha lá dentro daquela igreja ontem. Que eles levam. Quando eles querem, eles levam. Eles levam. E quando levam, as pessoas começam a ouvir a palavra e dizem que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Palavra de Deus, mas se não tiver quem pregue, como que vão ouvir? Não é essa a reclamação que o Espírito Santo fez lá pelo profeta? Se não tiver quem pregue, vai ouvir o quê? Como que vai falar? Ah, mas eu não sei pregar, mas você sabe dar testemunho. Ou não sabe? Você não sabe dizer o que Deus fez? Sabe. Ó, Deus fez isso na minha vida. Deus está me incomodando. Lá com os coleguinhas, conversou um pouquinho com eles, né? Vai falar no futebol, que também deve falar, não estou dizendo que não deve falar. Fala, né? Fala lá do Neymar, cara, né? Tá. Mas fala de Jesus, fala que você conhece alguém muito melhor que o Neymar. Um cara que faz mais gols do que todo mundo fez junto, que é Jesus. Jesus, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo, ele cura,
Ele faz um monte de coisa. Então, essa questão de programação, ela é muito legal, né? É muito legal, precisa ter, mas nós temos que ter um objetivo. Nós temos aí seminários, nós temos cursos bíblicos, né? Isso tudo tem que ser feito, a gente aproveita tudo. Né? A gente ali, quando eu estive no Prado Velho, eu fiz uma bodas de prata de uma família que não era da igreja. E aí, passou alguns dias depois dessas bodas, a esposa me ligou e falou, o senhor poderia fazer uma visita na minha casa? Aí eu fui lá na casa dela, eu cheguei lá, tinha 4 pessoas, ela, o esposo, um filho e a namorada do filho. E eu propus um curso bíblico. Aí ela falou, aceito. Aí, combinamos, tal, terça-feira, aí eu dava aula no seminário presencial, eu dava a primeira aula, das 7 às 7h45, aí eu ia lá para o Jardim Brasil, se furasse o pneu, pronto, já era, né? Eu ia lá para o Jardim Brasil, aí eu fazia o curso lá. Eu cheguei nessa primeira terça-feira lá, aí levei 4 liçãozinhas, cheguei lá, tinha 32 pessoas. Ela chamou os irmãos todos dela, ela chamou sobrinhos, ela chamou namorada, marido e esposa de sobrinhos. Estava a casa, 32 pessoas dentro da casa. Uma garagem, porque não cabia dentro da sala. Olhei e falei, terça que vem eu trago mais lição, porque, né, fazer o quê? Tinha jeito, né? E aí, daquelas 32 pessoas, nós batizamos 28 naquele ano, que o restante era criança, e depois batizamos 32 pessoas vieram para a igreja. A gente fez um treinamento dessas pessoas na igreja, mas era muito longe para eles virem de ônibus, alguns tinham carro, cabia todo mundo e tal. E aí nós abrimos uma congregação lá. E o pastor Ayrton, que era minha ovelha, o pai do André, o pastor Ayrton, rapazinho, eu falei, Ayrton, você vai ser o missionário nosso lá. A gente vai pagar para você combustível, ele tinha um fusquinha, e o Ayrton então ficou sendo o nosso missionário, lá no Jardim Brasil. E eu falei, pastor Welmer, quando a gente chegar numa matrícula de 100 pessoas, daí eu passo e entrego para a região. Então, a congregação, ela foi custeada toda pela igreja do Prado Velho, e dali uns dias o Ayrton me liga, nós estamos com 105 matriculados. Aí eu chamei o pastor Welmer, fomos lá, entregamos para ele, aí o Ayrton já pegou tanguada, aí o Ayrton já foi, ingressou no ministério, e hoje é nosso superintendente regional. Então, a igreja, ela tem que se vitalizar dessa forma, visando o evangelho. Então, enquanto Jesus não voltar, a gente tem esse trabalho. Agora, a gente está falando do quê? De batismo com Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é só para trazer alegria para a gente, traz muita alegria. Mas não é só isso. É para trazer testemunho, ou para testemunharmos daquilo que Jesus fez na nossa vida. Esse é o objetivo. Quando os apóstolos, lá ainda no monte, viu Jesus ir embora, Jesus foi, eles ficaram tristes. Né? O João 14 vai falar para a gente, não se turbe o vosso coração, porque Jesus ia. Credes em Deus, crede em mim, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu preparar, eu volto para buscar vocês. Mas enquanto acontece isso, eu vou ser glorificado, e quando eu for glorificado, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o outro Consolador. E aí o Espírito Santo, irmãos, sabe? Aquele que vem e ocupa o lugar dele de uma forma tão grandiosa, e eu acho assim, de uma forma tão educada que ele tem, que ele não invade a nossa vida, ele não invade o nosso coração. Ele espera. Ele espera. E aí, quando o Espírito Santo ele chega, com aquela gentileza total dele, ele fica no aguardo. Lembra de Josué? Não, Josué não, vou pegar o Eliseu. O Josué também, mas vou pegar o Eliseu. O Eliseu e o Elias, quando Elias falava para Eliseu, fica aqui que eu vou para Betel, ele falava, vive o Senhor,
porque eu vou também, mesmo que acontecer. E aí eles atravessam o Jordão, e aí Eliseu, conversando com Elias, ele fala assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Aí Elias fala para ele, essa coisa que você pediu é dura demais. Você não sabe o que você está falando. Mas Eliseu ficou firme, eu quero porção dobrada. Aí Elias falou, se você ver subindo, quando eu for tirado, e você ficar com a minha capa, então vai ser concedido para você o que você está pedindo. Por que o Elias disse que era duro? Porque Elias sofreu muita perseguição. Jezabel queria a morte dele. Jezabel queria pegar Elias por todo custo. Elias teve que fugir, teve depressão, pediu a morte. Teve um monte de coisa, Elias, por causa dessa perseguição. E o outro está pedindo porção dobrada, achando que vai ter o quê? Espetáculo? Beleza? Não. O Espírito Santo não vem para fazer a gente ser super-homem. Eu sou Superman agora, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Não, não vai ser nada disso. Você vai ser mártir. Você vai doar a sua vida pelo Evangelho. Então Eliseu, ele pede. E aí diz a palavra que quando sobe a capa do Elias vai, e depois ela cai, né? Ele vai gritar, meu Deus, né, meu pai? Carro de Israel. E aí Eliseu pega aquela capa, ele vai chegar na beira do Jordão, na cheia, porque se fosse quando não fosse cheia, o Jordão não é tão fundo assim, não é um rio tão grande desse jeito. É só quando está na cheia. Ele vai pegar a capa do Elias e vai dizer, onde está o Deus de Elias? Eu pedi a porção dobrada. Onde está esse Deus? E ele vai ferir a água e ela vai abrir, ele vai voltar o seu caminho por terra seca. E aí quem está do outro lado vendo vai falar assim, o espírito de Elias está em Eliseu. E ele vai sair fazendo tudo o que ele fez. Então, diz o texto que o Espírito Santo revestiu Eliseu. Sabe o que é revestir? É vestir de novo. Então você está vestido daquele desejo da pregação do Evangelho. E o Espírito Santo vem e te reveste. Um outro fato que eu tenho aqui para ver um pouquinho, eu estou falando de Velho Testamento. Foi Gideão, lembra de Gideão? Quando o anjo aparece, ele está lá malhando o trigo, né? Para guardar, porque o midianita roubava toda a safra deles, ou pisoteava quando não era a época de safra, e acabava com tudo, e diz o texto que Israel ia empobrecendo por conta disso. E aí, de repente, o anjo aparece e fala para ele, bom dia, ô varão valoroso. Né? E ele fica assim olhando. Mas o que é isso? Né? Ó, você vai libertar o povo de Israel. Mas eu? Né, a minha tribo é a menor de Israel. A casa do meu pai é a mais pobre, a mais pequena. Nós somos o mais pobre da nossa tribo. E eu sou o caçula da casa. Eu sou o menor da casa. Mas aí diz o texto que o Espírito se revestiu de Gideão. E eu fico pensando, irmãos, para um camponês fazer uma convocação, e essa convocação, ela atingiu o coração do povo, e aparecer 32 mil pessoas para defender Israel, sem uma internet, imagina que Gideão não conseguiu falar com 32 mil pessoas, ele falou com alguém. E aí foi passando de um para o outro, de repente tinha 32 mil guerreiros ali para. E aí o Senhor falou para ele, é muita gente. Pergunta para ele se tiver alguém assim que está meio duvidoso, meio com medo, meio com. Para voltar. E voltaram quanto? 22 mil. Ou 10. E aí Deus falou, é muita gente. Leva esse pessoal para tomar água lá no rio. Quem se abaixar e tomar água no rio, com a boca, e quem levar a mão e lamber como o cão faz, separa essas pessoas. Só 300 levaram a mão e lamberam como o cão. Aí Deus falou, manda os 9.700 embora e fica só os 300.
Por quê? O Espírito Santo se revestiu de Gideão. E Gideão, com 300, ele foi e libertou o povo. Com 300 homens. Porque não foi ele, foi o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo precisa de mim e de você para fazer essa obra. Num simples pregação do Evangelho. Eu sempre mantenho 3 grupos de estudo na semana, segunda, terça e quinta. E quando eu vou para os meus grupos, eu vou conversando com ele. Ele é meu parceiro. Eu sou o parceiro dele. Eu falo, Senhor, a voz vai ser a minha lá. A palavra é tua e o coração é teu, porque é terra que eu não entro. E aí, quando o Espírito Santo ele faz aquela obra lá dentro do coração das pessoas, acontecem as coisas. A gente tem um curso bíblico, são 3 módulos, e o primeiro módulo são 7 lições. Quando chega na 7ª lição, eu faço uma recapitulação e falo assim, você tem alguma dúvida daquilo que a gente estudou? Não, não tenho. Você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Porque é ali que leva as pessoas. Eu não encontrei nenhuma pessoa até hoje que não disse eu não quero. Nenhuma pessoa. Eu vou esperar mais. Não encontrei. Nesse batismo que a gente teve agora, o último, teve 2 pessoas de curso bíblico que eu estou fazendo que se batizaram. Então, é praticamente assim, vem não por emoção, vem porque está aprendendo, conhece e vem porque a palavra de Deus fala. Então, falar de Jesus, irmãos, esse é o objetivo nosso. Agora aqui, eis que Deus diz querer realizar. Aí vai aparecer aqui uma coisa interessante em Isaías. Eu estou falando de Velho Testamento. Isaías diz assim, assim diz o Senhor que te criou. Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção aos teus descendentes. Por que Deus ele vai falar da promessa do Espírito Santo e ele faz a referência à água? Porque o Espírito Santo ele tem algumas coisas que o simbolizam. E a água é uma delas. Quando Jesus falou com a mulher samaritana, ele falou sobre água. Não foi isso? Porque o que acontecia ali era água. E ele disse, a água que eu estou oferecendo para você é uma água que se você aceitar e você tomar dela, vai fazer jorrar de você uma fonte para a vida eterna. Então, todo aquele que toma da água que Jesus oferece, e ele está falando do Espírito Santo, se torna uma fonte para o mundo. Para o mundo. Esse é um dos símbolos. Então, existem outros símbolos do Espírito Santo, como o azeite, por exemplo. Mas aqui, a palavra toma a água e o rio sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. E Deus está dizendo sobre a água, que é o símbolo do Espírito Santo. Hoje tem muita falta dessa água, igreja. Muita falta. Muitas vidas estão secas, torriscadas, por falta dessa água. A gente tem um problema sério no Nordeste brasileiro, porque chove pouco. Existe lá, é uma terra produtiva, a terra do Nordeste. É bem produtiva. Mas por que ela não produz tanto quanto aqui? Falta de água. Chove muito pouco. Tem um dizer do nordestino que ele diz assim, que a planta que ele colheu é a planta da cavadeira, porque eles batem a cavadeira, jogam o milho, né, e cobrem, quando dá uma chuva. E aí não chove mais. Aquela produção, se produzir, é a da cavadeira, por causa da chuva. Por isso que eles têm esse dizer. Então, é interessante a gente observar que muitos corações, muita gente está aí sofrendo com falta dessa água. Porque descrê, fala contrário, outros não crê, outros não buscam, né?
Então, hoje, a gente está falando um pouquinho dessa água que Isaías disse no 44, 2 e 3. Há muitas pessoas que deixam o manancial de águas vivas para ir cavar cisternas rotas, que não tem água, que não tem, só tem lama. Tem muita gente que deixa de beber a água pura que Jesus oferece para tomar águas contaminadas aí para fora, sabe? Procuram facilidades. Ah, essa igreja cobra muito. Eu vou para uma igreja que não cobra tanto. Né? Principalmente na nossa atualidade, onde os pregadores estão dizendo que você pode, qualquer igreja vai te salvar. Até um dizer assim que todo caminho leva a Roma, né? Mas aqui só tem 2 caminhos. Só 2. O largão, sabe? Onde a multidão está caminhando, e um outro dizer errado ali do povo, que a voz do povo é a voz de Deus, não é não. Não é não. A voz do povo não é a voz de Deus. Porque o caminho largo tem uma multidão caminhando por ele. Só que tem o outdoor, no começo dele. O outdoor diz assim, morte. No fim desse caminho é morte. Mas o outro é estreitinho, a porta, sabe, apertada, o caminho é estreito. Mas tem outdoor também. O outdoor é vida. Aí você escolhe. Você escolhe. Então o Espírito Santo, ele veio para fazer isso na gente. Para fazer isso. Agora, veja só. Após a ressurreição de Jesus Cristo, após a ressurreição de Cristo, ele enviou a promessa do Pai, aqui dita em Atos e Lucas. Ele rogou ao Pai, o Consolador veio no Pentecostes, como a gente viu. Depois do Pentecostes, o Pedro e os outros que estavam amedrontados com a perseguição, eles se colocam em pé, no meio da multidão, e ele toma a palavra e ele vai dizer, hoje cumpriu aqui a promessa de Joel. E ele vai citar todinha a promessa do Joel. E aí ele vai falar sobre o quê? O Espírito Santo? Não. Ele vai falar sobre Jesus. E aí no final do sermão de Pedro, ele lança a rede e ele consegue pegar quase 3.000 almas. Se com 183 peixes rasgaram as redes, agora você imagina com 3.000. Pois é, foi isso que o Espírito Santo fez lá naquele dia do Pentecostes. E aí a gente lê o capítulo 3, aí lê o capítulo 4, já no finalzinho do capítulo 4, outra redada de Pedro vai pegar mais 5.000. E aí, o Atos não vai dizer para a gente, os relatos bíblicos não vai dizer para a gente, como que, só vai dizer assim que a cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar, mas a história diz para nós que no martírio de Estevão, a gente tinha 100.000 crentes em Jerusalém. 100.000. E a perseguição daí, né? Aí foi a perseguição, o Filipe foi lá para pregar em Samaria, o Apolo foi lá para Éfeso, e aí o Barnabé foi lá para Antioquia, e aí o pessoal vai começar a espalhar a pregação do Evangelho, ser testemunha em outros lugares. Mas só depois da descida do Espírito Santo. Então, quando a gente fala em promessa, eu sei que vocês já estudaram aqui os outros dons, né? Eu não estou entrando em pormenor de dom aqui, mas a promessa do Espírito Santo, ela não envolve só o dom de língua, não. Vocês viram isso aí para trás? Nós temos uma infinidade de dons. Até eu tinha separado, né, um assunto para trazer. Aí eu falei, não, mas sobre dons eles já falaram, né? E a gente vê ali que tem uma lista enorme de dons, né? São mais de 20 que eu consegui fazer aqui uma lista. Mais de 20 dons, né? Que a gente pregava só 9, na verdade não são 9, né? Só. A gente trabalhou muito tempo no só os 9 dons.
até o nosso doutrinal trabalhou muito sobre isso, né? Mas se você olhar, por exemplo, aqueles 9 dons ali, do capítulo 12, a gente vai ter no dom de cura, a gente vai ter plural. Já não são 9 mais. Então, dons de cura. Por que dons de cura? Porque a gente, no dom de cura, a gente tem cura física, a gente tem cura emocional e a gente tem cura espiritual. Então, o dom de cura, ele vai aparecer nas áreas, né? Se eu tenho uma pessoa que está com problema físico aqui, qual o dom que vai agir aqui? O dom de cura física. Mas se eu tenho um problema aqui espiritual e precisa de uma cura espiritual, qual o momento que vai? Não vai ser o dom de cura física, vai ser o dom de cura espiritual. Por isso que vem a palavra plural nos dons de cura. Dons de cura. Né? O dom de língua, meus irmãos, ele é singular. Ele é marcativo. Ele traz evidência. O de cura, não. O de interpretar língua também traz evidência. O dom de fé também, mas é um pouco mais difícil de identificar. Então, como que a gente identifica um irmão, uma irmã batizada com o Espírito Santo? Qual é a evidência do batismo para nós? É o dom de línguas. O dom de línguas não é um dom de nação, não é um dialeto. É língua estranha. Basta a gente olhar para o capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios de Paulo, quando ele usa esse capítulo todo para regular o culto, porque está tendo uma distorção na igreja em relação aos dons. E Paulo, então, escreve na sua primeira carta, no capítulo 14 de Coríntios, ele vai escrever ali e vai dizer ali o que está acontecendo. E ele vai falar em questão, por exemplo, de todos os dons, ele vai dar uma valorização um pouco no dom de profecia, porque é um dom extraordinário dentro da igreja. É um dom que Deus vai dar norte para a igreja através desse dom de profecia, e tem muito isso. Eu participei de muitos momentos de oração que Deus falou com a gente, que Deus fez assim com a gente, muitas vezes. Mas o dom de língua, ele é o dom que vai evidenciar o batismo com o Espírito Santo na vida da pessoa. Não é uma língua aprendida, não é uma língua estudada, porque Paulo vai dizer lá no capítulo 14, o que fala em línguas, tem umas versões nossas que traz estranha, mas traz em itálico, porque nem todos os originais têm, mas a gente não precisa desse estranho, não precisa, porque ele vai dizer assim, o que fala em línguas, não fala aos homens, mas fala a Deus. Ninguém entende, porque ele fala em mistério com Deus. Esse ninguém entende é do texto, tá, gente? Ele vai dizer, ninguém entende, porque ele fala em mistério com Deus. Então, mistério é coisa que você não entende, que você não sabe. Então, a língua que Paulo fala no capítulo 14 é a língua estranha, que é a mesma língua que aconteceu lá no Pentecoste. E estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente, eles começam a ouvir um som, como de um vento, mas não é vento, é só o som, até porque eles estavam trancados, com medo da guarda pretoriana, principalmente. E eles começaram a ver línguas, como que também não era fogo, como que de fogo. Pousava sobre cada um deles. Eles estavam em quase 120, então quase 120 línguas pousando sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar o quê? Noutra língua, conforme o quê? O Espírito Santo lhes concedia que falasse. A língua estranha, meus irmãos, ela é misteriosa. E aí o texto vai dizer assim, que a gente pede para Deus, e quando a gente chega no limite
da nossa razão, a gente não consegue mais andar, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, inteligíveis pela mente humana. É isso. Então, o dom de língua, ele não é aprendido em escola. O dom de língua é buscado com o quê? No joelho. Pedi e dá-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abri-se-vos-á. O que pede, recebe. Que busca, encontra. Que bate, será aberto. Qual dentre vós, se o filho pedir pão, você vai dar pedra? Se pedir peixe, vai dar escorpião. Se pedir ovo, vai dar serpente. Se vocês, sendo mal, sabem dar essas boas coisas para os filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que pedir. É assim que a gente recebe. Eu pedi muito tempo. Eu me criei na igreja. Eu vi a irmã falando ali que ela é crente de berço, né? Ela é uma convertida velha, ela falou, né? Porque ela não teve essa experiência lá do mundo. Eu também não. Eu nasci, meu pai era batista, né? E com 2 anos de idade ele veio para a igreja Adventista da Promessa. Eu tinha 2 anos. Então eu sou Adventista da Promessa desde 2 anos de idade. E eu busquei batismo com o Espírito Santo desde que eu me entendi como gente. E eu recebi o batismo com o Espírito Santo com 18 anos de idade. Uma vigília. Aí, de repente, aquilo que eu não sabia como que era, eu só pedia, e ouvia as pessoas. E, de repente, eu comecei a falar numa língua que eu não conhecia. E aí, fiquei tão feliz da minha vida, sabe? Parei naquilo ali. Vou conversar um pouquinho com você sobre isso aqui. E aí, eu parei, sabe? E comecei. Tá ótimo, tá bom demais isso aqui. E eu continuei. Isso aconteceu em 1968. Aí você já vai fazendo o cálculo da minha idade. Eu tinha 18 anos. 74 hoje, tá? Então, olha, de 68 até 82, 1982, passou-se alguns anos. Eu contente, muito feliz que eu falava em língua estranha. Mas aí eu comecei a me preocupar com os dons, com os outros dons. E eu comecei a questionar Deus, porque eu trabalhava com vendas, eu viajava, eu ia conversando com ele, falando com ele. Mas Deus, se o senhor faz isso naquela igreja lá, por que o senhor não faz aqui, nessa? E um dia a gente tinha uma ceia, né? Vocês vão ter ceia aqui no sábado que vem, né? Tinha uma ceia, eu era diácono, e eu estava com a bandeja, distribuindo o cálice, e o Senhor começou a falar comigo e começou, né, mudar a minha voz, a variedade de língua eu percebi entrar ali, sabe? E eu comecei a falar em língua totalmente diferente daquilo que eu falava. E aí eu fui falando e fui distribuindo, e ali mudou a minha vida. Mas mudou a minha vida por quê? Mudou a minha oração também. Meu pai morreu em 1980. Olha só. E aí eu me pegava, às vezes, orando, abençoa meu pai. Eu falei, opa, peraí, está errado o negócio. Alguma coisa está errada comigo. Por quê? Como que eu estou fazendo oração sem razão, sem pensar? E eu percebi que a minha oração, até ali, em 1980, era mecânica. E eu comecei a pensar, a partir de 80. Em 82 foi essa mudança que teve. Aí eu mudei, eu falei, eu vou parar de pedir para Deus. Aí, no lugar de eu falar, Senhor, abençoa a minha mãe, eu falava assim, Senhor, muito obrigado pela minha mãe. Aí comecei. Senhor, abençoa a Leila, Senhor, muito obrigado pela vida da Leila, na minha vida. Eu tinha Sheila, Senhor, muito obrigado pela Sheila. E aí eu fui agradecendo. Aí eu percebi o quê? Que eu orava e orava e orava e não acabava minhas palavras. Lá não, lá era acabou, não tinha mais o que falar.
E aí Deus mudou tudo, sabe? E foi num culto de 5 horas da tarde que a mocidade marcou. Um dos meus cunhados, que hoje dorme, né? Dormiu com 40 anos de idade. Ele falou assim, olha, ele dirigiu o culto, ele falou, não preparei nada aqui desse culto né, de organização, mas porque eu quero que o Espírito Santo dirija esse culto. Ele começou assim. Naquela tarde, a gente saiu da igreja 9 horas da noite, porque o Senhor despediu a gente, sabe? Deus falando com a gente. Eu vi coisa acontecer extraordinária. A partir daí, eu vi paralítico começar a andar. Eu vi pessoas sendo moldadas de vida totalmente, sabe, assim. A partir daí. Então, a partir de 82, o Espírito Santo, ele começou a mexer. Eu estou falando isso porque às vezes a gente é batizado e a gente se acomoda nisso. Você que é batizado, não acomode nisso. Tem muitos dons, gente. Muitos dons. E a palavra de Deus diz para a gente cultivar os dons. Desperte o dom que tem em você. Cultive o dom que tem em você. A gente não tem, vocês falaram em dons aqui, eu acredito que já foi falado nisso. A gente pode ter mais de um dom, pode, mas não tem todos. A gente nunca vai ter todos os dons. Nunca vai ter. Porque os dons, nós precisamos de um dos outros. Eu preciso do Elias, ele precisa de mim. Da Adma. A gente precisa um dos outros. Então, por isso que Paulo diz, a uns é dado o dom de profecia, outro é dado o dom de ensino, outro é de sabedoria, outro é disso e disso. Porque cada um de nós temos um dom para completar o corpo. Precisando um do outro. Porque se eu tenho todos os dons, eu não preciso de vocês. Por que eu preciso de vocês se eu tenho todos? Então não vai ter. E também não vai me fazer dono do dom. Eu fui orar, eu já orei por muita gente que foi curada. Mas eu não sou o curador. Quem cura é ele. Sabe? Ah, vou lá com aquele pastor, ou com aquele irmão, com aquela irmã, porque ele é poder. Se bem que a gente tem isso na igreja, né? De pessoas que escolhem. Até não estou criticando nada, não é errado também escolher, não. A pessoa se simpatiza com a outra, né? E a gente tem um Adal lá na igreja, né? Que é parente da Rose. Aquela menina, sabe? Eu falo menina, mas ela tem já o quê? Mais de 40, né? 48, né? Ela não vai com ninguém para receber oração, a não ser comigo. E ela chega na igreja, antes de começar, ela não senta enquanto ela não vai lá me dar um abraço. Se eu já estou lá. Escolhe. Tem gente que faz assim, escolhe, né? Não é errado isso. Mas não faz a gente dono do dom, sabe, gente? Não faz. Quem opera através de nós é o Espírito Santo. Por isso que o texto diz assim, ele dá a cada um conforme ele quer, para a utilidade necessária. Então, se não tem ninguém doente aqui, não vai ter dom de cura aqui hoje. Mas se tem alguém doente, vai ter dom de cura. Se tem alguma coisa atrapalhando pensamentos, assim, diferenciado aqui, quem que vai entrar aqui? O discernimento de espírito. Então, vai ter o dom necessário, mas é ele que vai distribuir para aquilo que ele quer. Voltando, então, para a gente aqui, a gente tem, então, um discípulo, nesse texto de Atos, preocupado com o quê? Jesus está dizendo, vocês vão receber o Espírito Santo, vai encher vocês do Espírito Santo. E eles são preocupados com o quê? Libertação, nós queremos liberdade da bandeira romana. Quando que o senhor vai tirar a gente desse jugo aí? Ora, se Jesus está falando para mim que eu vou ser cheio do Espírito Santo,
que eu deveria estar preocupado? Senhor, mas o que eu tenho que fazer para me encher? Né? O que eu tenho que eu, Gelson, fazer para o Senhor encher? Não. Quando que o Senhor vai libertar a gente dessa confusão política que a gente está vivendo no Brasil hoje? É mais ou menos isso, tá? E aí Jesus disse, gente, não fica preocupado com o reino material, não. Isso aqui tudo passa, isso aqui não, né? Isso aqui não tem. A gente teve, até Jesus, nós tivemos 3 impérios que desapareceu, que foi o Império Babilônico, depois os Medos e os Persas, depois o grego, que parecia que, né, sumiu. E o romano, que até o diabo achou que o Império Romano jamais cairia, né? Investiu tudo lá nos imperadores. Né? Diz que o diabo deu todo o poder para os imperadores fazer aquilo, porque ele achava que acabou, caiu em 476, sumiu. Acabou. Cadê o Império Romano? Poderoso Império Romano. Sumiu, acabou. Então hoje a gente fica aí, não, porque o fulano, a fulana, porque não sei quem vai resolver o problema político, vai resolver. Não vai, não. Não vai. O mundo vai de mal a. E quanto pior fica, mais eu glorifico a Deus, porque está aproximando a volta dele. A minha esperança não está em Lula. A minha esperança não está em Bolsonaro. A minha esperança não está em nenhum político. A minha esperança está em Jesus Cristo. Então o Espírito Santo ele vem para fazer isso com a gente. Ele vem para trazer isso para a gente. Então eu queria só mostrar isso aqui para vocês, para a gente analisar umas questões que esse texto traz para a gente. Esse texto vai trazer para nós logo dotando a gente desse poder grandioso, que é o enchimento, sabe, desse revestimento, né, que o Espírito Santo faz na vida da gente, 3 fatos. O primeiro fato eu já falei, que é a promessa do Pai, que já veio. O segundo fato que a gente tem nesse texto é a resposta que nós damos para ele. A resposta. Qual é a minha prioridade? É a minha segurança nacional ou é a minha segurança espiritual? Não estou dizendo que a gente não tem que votar ou escolher um candidato. Não estou dizendo isso. Precisamos fazer isso. Também não estou dizendo aqui, no entendimento do texto de Paulo, que a gente deve orar pelos governantes. Não estou dizendo aqui que nós temos que orar para corrupto. Deus abençoe o corrupto. Não. Qual é a minha oração? Paulo até coloca isso para nós. É para que não seja tirado de nós a nossa liberdade de culto. O político que entrar lá, que Deus abençoe, que não tire, nenhum deles tire a nossa liberdade de culto. Nós temos muito crente hoje vivendo em dificuldade. As lições estão trazendo para nós. Porque não tem liberdade de culto. A gente tem uma África, hoje tem 2 africanos lá na igreja, que está em Moçambique. Que lá está um grupo de muçulmanos, mas não radicais. Eu até conversei com um deles, que eu fui lá, né? Conversei com um deles, falando sobre Jesus. E aí ele quis saber aonde que eu encontrava aquele texto na Bíblia. E aí eu falei, olha, a Bíblia faz assim, assim, que eu já li o Alcorão, eu conheço o Alcorão. Eu sei que a Bíblia dele é o Alcorão. E aí ele foi lá dentro, na loja dele, buscar uma Bíblia para eu mostrar na Bíblia para ele o que eu estava falando. Então não são radicais. Mas na Nigéria são. E nós temos mais crentes na Nigéria do que lá em Moçambique. Quantas vezes o nosso povo está adorando igual aqui, aí nas esquinas tem um irmão lá e outro lá, olhando para ver se eles não chegam. Se eles se aproximar, nós temos que fechar as portas aqui.
Ou, se der tempo de ir para casa, vamos para casa, ou nos calar e ficar trancado aqui para eles não... Senão eles chegam e matam. Então tem esse tipo de gente. Agora, o Espírito Santo, ele vai trazer para nós o quê? O livramento dessas coisas, desses pensamentos, sabe? É difícil? É. É difícil a vida aqui? É. É difícil aguentar essas injustiças todas? É. Mas isso deixa para Deus, que Deus vai resolver. Vamos buscar os dons espirituais, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo, vamos buscar o falar em novas línguas, vamos nos aprimorar, buscar variedade de língua, vamos buscar mais dons de cura, dons de interpretação de língua, vamos buscar os outros dons, são muitos. São muitos. E o terceiro fato que a gente aprende aqui foi a resposta de Jesus para eles. O que Jesus disse para eles? Primeiro eu fico pensando em Jesus. Jesus, ele está com um grupo que ele treinou 3 anos e meio, gente. Intensivo. Tudo que Jesus falou para eles fazerem, Jesus fez primeiro. Jesus não disse para eles, vocês vão pôr a mão na cabeça dos doentes e eles vão ser curados. Jesus curou primeiro, para eles verem como que era. Então tudo que Jesus fez, até o lava-pé Jesus fez. Vocês vão lavar o pé um dos outros. Mas eles vão, mas como lavar o pé? Por que ele está falando para nós? Não, ele foi lá e fez primeiro. Ele fez. Vocês me chamam mestre? Eu sou mesmo. E vocês dizem bem porque eu sou mestre. E se eu, mestre, lavei o pé de vocês, vocês lavem os pés uns dos outros. Infelizmente, a maioria dos teólogos tirou isso dos evangélicos. As igrejas não fazem. Porque se Jesus fez por mim, por que eu tenho que fazer? Pegando a premissa do quê? Jesus morreu na cruz por mim, eu não preciso morrer mais. Só que esquece os teólogos que aquela morte da cruz de Jesus foi para tirar, não só trazer a salvação para aqueles que crê, mas para tirar o peso da morte lá do Éden. Por isso que o ímpio vai ressuscitar. O ímpio vai ressuscitar porque Jesus morreu a morte dele. Não coma, no dia que você comer, você morre. Foi falado para o Caim também isso. E Jesus ressuscitou para o Caim ressuscitar. Aí o Caim vai ser levado para o lago de fogo. Pelo pecado do Éden? Não. Não é pelo pecado do Éden. Jesus resolveu o pecado do Éden. Ele ressuscitou. E ressuscitou o Caim. O Caim está ressuscitado. Então o pecado do Éden está feito aqui. O Caim vai ser levado para o lago de fogo pelo pecado dele. Pelo pecado dele. Por ser arrogante. Por viver uma vida de baixo escalão. Uma vida pregressa. Ele vai ser levado para o lago de fogo. Eu peguei o Caim aqui porque, sabe? Mas é nessa linha. Então, Jesus ressuscitou. Tem o segundo nascimento. Para Nicodemos ele disse o quê? Necessário vos é nascer de novo. O Gelson nasceu de novo. Você nasceu de novo. Nós, nascendo de novo, nós tivemos 2 nascimentos, o biológico e o nascimento espiritual. Quem nasce 2 vezes, morre uma só. Com possibilidade dos mais novos, não morrer nenhuma. Porque Jesus está vindo. E Jesus está vindo, e é possível que Jesus pegue gente aqui ainda. Você vai fazer parte daquele grupo que Paulo diz. Nós estivermos vivos, seremos transformados. Então, olhando para esse ensinamento, Jesus ele fala para eles, vocês vão receber o poder do Espírito Santo que vai vir sobre vocês. E vocês vão ser testemunha em Jerusalém, Samaria,
Judéia até o confim da terra. E a igreja, meus irmãos, concluindo aqui, ela está aí. A igreja é você. A gente viu o relato na escola bíblica do presbítero, do nascimento dessa igreja aqui. A gente participou. A igreja, a gente estudou lá atrás, que ela tem duas vertentes. E no crescimento dela, são três vertentes. A gente tem a igreja que é a igreja que cresce, que é o organismo, e o organismo cresce. Né? A gente já foi uma criancinha daquela ali, ó. Já somos adultos hoje. E essas criancinhas vão ser adultas amanhã. Ela cresce. Vai se desenvolvendo, o organismo cresce. E nós temos a igreja que é uma igreja que vai crescer em prédios, CNPJ, no caso do nosso país, que é a igreja orgânica. Então, nesse crescimento, nessas duas vertentes, de igreja organismo e igreja orgânica, a gente tem, então, a igreja no organismo crescendo de forma em três direções: numérica, qualidade e organização. A igreja numérica é isso aqui. E qualidade é o conhecimento da palavra. Esse conhecimento da palavra, ele vai trazer para nós o quê? O testemunho de Cristo. Como que a gente vai testemunhar daquilo que a gente não conhece? Como que eu vou falar da pessoa que eu não conheço ela? Eu não tenho como falar. Eu só posso falar de Jesus se eu conhecer Ele. Eu só posso falar que Ele é bom se eu andar com Ele. Tem um dizer dos antigos lá, dos sítios, né? Que a gente, para conhecer o outro, tem que comer uns 3 sacos de sal com ele. E é verdade. Se você não comer um saco de sal com Jesus, como que você vai conhecer Ele? Sabe? Você tem que viver Jesus. Você tem que respirar Jesus. Você tem que cheirar Jesus. Não dá para falar dele. Mas você vai só conhecer Ele se você tiver essa intimidade com o Espírito Santo. Você tem que saber que o Espírito Santo, ele veio não para ficar por aí vagando, ficar te olhando de longe. Não, ele veio para morar lá dentro. E aí Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Que nós estamos cheios do Espírito Santo. Então, se eu sou templo do Espírito Santo, se eu estou cheio dele, eu não posso jogar um balde de impureza aqui dentro. Você quer fazer uma experiência? Chega lá, tua esposa limpa a casa bem limpinha, você vai lá na rua, pega um balde de sujeira e joga dentro da casa para você ver só. Agora imagina você com o coração, que é templo do Espírito Santo, enchendo ele de sujeira, pornografia, de tudo quanto é coisa. Imagina. Como que ele vai se sentir? Então a gente precisa, meus irmãos, de ser testemunha. Jesus vai dizer que nós vamos ser testemunha. E aí, não só na pregação do Evangelho, porque o Evangelho começou ali em Jerusalém, e aí qual que é a nossa Jerusalém? A nossa casa. Qual que são a Samaria da gente? Os nossos parentes. Ah, mas é muito perverso aquele parente que eu tenho lá. Mas ele tem que ouvir da palavra de Deus. A decisão é dele. Mas você tem que falar de Jesus para ele. E a Judéia? É onde a gente vive. Vamos pegar o nosso bairro, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Vamos fazendo isso, né? A gente até falou na lição sobre isso, né? E os confins da terra é pregar para todo mundo. Onde você vai, você prega, você fala. A gente teve os grandes encontros, né? E o primeiro grande encontro, quem participou do primeiro grande encontro aqui? Elias só? Mas lá no primeiro grande encontro, a gente teve
400 batismos com o Espírito Santo. Mas foi uma preparação muito grande. Eu era pastor lá em Vila Camargo. Então, aquela semana, foi uma semana assim, que eu não abandonei meu físico, porque se eu fosse olhar para o físico, eu não fazia o que eu tinha que fazer. Porque eu tinha culto toda noite. Eu cheguei na segunda-feira na igreja, eu tinha 170 pessoas na igreja no culto de segunda-feira. Era férias, né? Na terça-feira repetiu, na quarta, na quinta e na sexta-feira. Eu saía depois do culto com um grupo para o monte, para a gente ir orar lá na encosta da serra. Aí eu pegava um grupo, por exemplo, das irmãs. Então vamos lá, a gente orava lá. Aí eu voltava. No outro dia, na terça-feira, era a mocidade. Então, as irmãs já não iam, já ia a mocidade. Mas eu ia. Então cheguei na sexta-feira, aí meus cunhados vieram de Maringá, porque daí veio gente de Maringá, veio gente de outros lugares. Eu já estava, eu parava para, eles vão numa loja para comprar, lá tem uma rua lá que tem ponta de estoque de calçado, né? Vamos lá para comprar, tá? Eu levava eles, enquanto eles entravam na loja, eu dormia ali no carro. Eu chegava, batia, eu estava dormindo mesmo. Na sexta-feira, eu ia com um grupo de adolescentes. Eu tive que convencer o grupo para a gente ir depois do grande encontro, porque eu não tinha mais condições. E na outra noite já era a grande vigília. Naquela sexta-feira, Deus batizou na igreja 17 pessoas com o Espírito Santo. No culto de sexta-feira. E nós fomos para o grande encontro. Aí lá foram 400 batismos. A quinta igreja levou uma fatia de 60 batizados com o Espírito Santo. Entre os 17, mais os que se batizaram lá, 17. Pessoas extraordinárias, que eu quero contar. Aí teve um deles, que no domingo foi na padaria buscar o pão, que o padeiro olhou para ele e falou: "O que aconteceu com você?" O padeiro. Falou: "Nada, tá, por quê?" "Cara, teu rosto está brilhando, cara. Está alumiado teu rosto. Tô vendo luz no teu rosto." E ele não contou para o padeiro o que tinha acontecido. Ele foi batizado, ele foi um dos que foi batizado. É isso que o Espírito Santo faz, é para isso que ele vem. Vamos ficar em pé? O batismo com o Espírito Santo, então. A língua estranha não é aprendida. Eu não falei, mas vou falar rapidinho para você aqui. Ela não é para pregar o evangelho, como muita gente diz que é. E eu vou só citar um caso para você entender. Quando Pedro foi para a casa de Cornélio, Pedro começou a falar com Cornélio, falando de Jesus para Cornélio. Cornélio foi cheio do Espírito Santo, falou em línguas. Quem pregava era Pedro e quem falou em língua foi Cornélio. Então não é para pregar o evangelho. Não é para isso. A língua estranha é para você se comunicar com Deus. É você e Deus. Só. Só vocês dois. É tu e a raba de Deus falando. Não é para o teu vizinho ouvir. Se ele quiser, se Deus quiser que ele saiba, ele vai dar interpretação para ele. Como já aconteceu muitas vezes. Ele vai dar interpretação e ele vai saber o que está falando. Língua estranha, então, não é para pregar o evangelho, é para testemunhar. Isso sim. Mas você vai testemunhar não em língua estranha, você vai testemunhar na tua língua normal. Pai querido, aqui está a tua igreja, meu Deus, que fez uma série de estudos sobre os dons. A gente estudou aqui sobre os dons espirituais. São muitos dons, meu querido Espírito Santo. É o Senhor que move essa igreja. Sabe, é o Senhor que conduz essa igreja.
que está cheio de gente, meu Deus, de homens e mulheres, jovens, crianças, que são templos do Teu Espírito Santo, que estão disponíveis a Ti, meu Deus,